Hoje é dia que está começando um grupo de terapia. Olha aqui, eles estão esperando os pacientes. Está começando um grupo de terapia do Instituto Cássia Rodrigues. Aí tá ali o Renan, o Iago e a Kênia esperando os pacientes. E eu vim aqui correndo fazer uma live. A psicanálise cura? Hoje nós vamos começar sobre isso. A psicanálise, ela é algo que traz a cura, e eu vou explicar isso a você. A psicanálise cura? Então, a pergunta que não quer calar: a psicanálise cura? Então, eu vou conversar com vocês sobre isso. Deixa eu fixar esse comentário, porque aí quando as pessoas estiverem chegando, elas já sabem. A psicanálise foi um método descoberto pelo médico neurologista Sigmund Freud no final do século XIX. Em 1896, ele falou pela primeira vez a explicação da psicanálise quando ele começou a escrever o livro Interpretações de Sonhos. E o Freud foi aquele médico que ele foi estudar na França com Charcot, e Charcot fazia aquela teatralidade com as mulheres da época que tinha a histeria. Elas ficavam com partes do corpo paralisadas em função de não dar conta de algumas questões psíquicas. E os dois eram médicos, tanto o Charcot, só que era na França, e o Charcot usava muita hipnose. O Freud não tinha ainda. Nós estamos falando antes de 1895, quando ele ainda era um recém-formado da medicina. E ele chega lá e vê o Charcot num local da França fazendo hipnose com aquelas mulheres que eram as histéricas da época. A gente tem que lembrar que histeria não é a conotação que dá hoje em dia no sentido de piti. Histeria é quando você não dá conta de alguma coisa emocional, aí você fica paralisado numa voz, numa mão, em qualquer parte do seu corpo. E o Freud percebeu que a hipnose, aí o Charcot hipnotizava, as pessoas ficavam sem o sintoma e logo depois o sintoma voltava quando tirava do transe hipnótico. O que Freud começou a perceber? Que aquela experiência do Charcot não era algo que tirava os sintomas das pessoas, os sintomas físicos e os sintomas emocionais. Aí ele volta para a Áustria e começa lá a estudar com outros médicos. Um dos que ele estudou muito foi o Brauer, foi um que estava estudando com ele. E tinha uma paciente clássica do Freud. Quando a gente tem aquela figura do divã do Freud com o tapete jogado em cima, ele deixava a pessoa deitada naquele divã e ele sentava assim do lado e com a cabeça da pessoa para trás, né? E ele simplesmente foi surpreendido por uma paciente. Na verdade, a cura pela fala, que é a base da psicanálise, é através de uma surpresa que Freud teve com a paciente, que a paciente falou: ô Freud, doutor Sigmund Freud, deixa eu falar. Aí o Freud começou a perceber que não era o tanto de informações que dava para o paciente que ajudaria o paciente a melhorar, mas o tanto de informações que o paciente colocaria para fora para poder eliminar os sintomas emocionais e os sintomas físicos. Então, assim nasce a psicanálise, que é a cura pela fala. É óbvio que eu estou explicando de uma forma bem empírica para vocês entenderem como aconteceu. E o Freud, como médico, ele percebia que as pessoas tinham vários sintomas emocionais que acabavam escorrendo para o corpo, no sentido de deixar as pessoas adoecidas no corpo de questões que eram psíquicas, que não eram questões físicas, mas eram questões emocionais que faziam com que as pessoas desenvolvessem questões psíquicas. E quando ele começou a atender a Ana O, junto com Brauer, que ela tinha questões histéricas, lembrando que histeria não é piti. Nós temos 3 tipos de neurose, já dando um salto para 2020. Nós temos 3 tipos de neurose. Quando você não dá conta de alguma coisa emocional, você adoece. Aí nós damos o nome de neurose histérica. Quando você não dá conta de alguma coisa emocional, você transforma seus sintomas
em atos de medo. Um você transforma em doenças, outro você transforma em atos de medos e o terceiro em atos de repetições. São os 3 tipos de neurose que nós temos. Neurose é diferente de psicose, porque psicose são os transtornos mentais aqui do DSM-5. Dali, ó, estão vendo o DSM-5, que é a Bíblia da Psiquiatria. Vamos voltar lá na época do Freud, que eu tô querendo explicar para vocês se a psicanálise cura ou não cura. Vamos tentar entender agora 2 fatores, a psicanálise e a medicina. A medicina cuida da patologia, a psicanálise cuida das psicopatologias da vida diária, igual Freud falou em 1905. 1901, quando ele escreve esse livro, né? As psicopatologias da vida diária. Essas nossas psicopatologias, não as psicopatologias da medicina psiquiatra, que estão aqui em meus livros de psicopatologias. Não estou falando dos transtornos mentais, nem dos transtornos de personalidade. Estou falando dessas nossas questões que a gente transforma ou em atos de repetição, ou em atos fóbicos, ou em doenças. E o Freud começou a perceber que, à medida que as pessoas falavam, os sintomas delas, tanto os emocionais quanto os sintomas físicos, eles eram tirados do corpo das pessoas. Então ele começou a perceber que a cura é pela fala, que à medida que você ia falando, você ia ficando livre das suas questões que você não estava dando conta no emocional. E todos nós adoecemos por dores não faladas. Nós adoecemos fisicamente por dores não faladas, nós adoecemos com nossas fobias por dores não faladas e nós adoecemos nas nossas compulsões por dores não faladas. Então, tanto que amanhã, dia 6 de outubro, tem uma aula que eu e o Dr. Alexandre dos Santos vamos ministrar sobre as ansiedades nesse período de pandemia. Tá aqui no feed do Instagram, se você quiser. Eu acho que não dá tempo mais de fazer a inscrição, acho que já está completa a turma. Então eu digo para vocês, a psicanálise cura. Sabe por que a psicanálise cura? Não no sentido de nunca mais você ter aquela questão, mas te dá uma qualidade de vida. Nem a medicina cartesiana, mesmo que seja hoje a medicina biofísica, porque a medicina já não tem mais o paradigma bioquímico, agora a gente está vivendo o paradigma biofísico, a medicina também não tira totalmente um sintoma. Se um dia você vai num cardiologista porque você está com a pressão alta, você vai ter controle sobre aquilo. Então nem a medicina tira totalmente seu sintoma físico e nem a psicanálise tira totalmente. Então a cura no sentido de você aprender a ter uma vida melhor em função do processo analítico. Pensando nisso, eu recebi... Gente, eu tinha acabado com os grupos de terapia, igual esse que começa hoje. Hoje começa um grupo de terapia do dia 5 de outubro. Esse grupo de terapia, ele fechou, foi em agosto. Em agosto ele já estava concluído. E eu tinha decidido não abrir mais grupo de terapia. E hoje, eu conversando com a minha equipe, conversando com várias pessoas que estão pedindo, eu vou abrir um novo grupo de terapia. Um grupo de terapia com abordagens psicanalíticas em função de várias pessoas que mandaram depoimentos falando que elas precisam de estar no local que elas possam falar. Um local que elas possam simplesmente colocar as questões dela. Um local que elas possam simplesmente colocar para que alguém entenda. Então, em novembro, final de novembro, começa um novo grupo de terapia, que o contrato é 8 meses. Em 8 meses vão acontecer isso que aconteceu aqui, que eu postei no feed do Instagram, a Vanésia. Ela chegou para mim em maio com deslocamento de retina e ela estava fadada a não ter a vista mais, que ela estava perdendo a vista, e o médico oftalmo mandou ela procurar um psicólogo para simplesmente... último recurso. E ela tem, agora já está com 15 dias que ela não toma mais remédio porque ela não sente mais a dor insuportável e o médico está surpreso com esse processo. E pensando nisso também, eu e a doutora Leila Miguel, nós vamos ministrar uma aula, a psicossomática e a neuroplasticidade.
Então são as novidades agora de novembro. Só que esse grupo de terapia que vai ser aberto, o valor é 450. Esse grupo de terapia que dura 8 meses, o valor é 450. Porque é o mesmo valor dos meus grupos de terapias para aspirantes em psicanálise. E vai ser um grupo de terapia que eu vou usar as técnicas mais profundas. E aí a psicanálise cura? A psicanálise cura. Olha a Vanésia, olha quantos pacientes chegaram até a mim. Então eu vou usar muito dos recursos da psicanálise para poder ajudar as pessoas em grupo. Porque em grupo você está trabalhando uma pessoa, a outra está ouvindo, ela recebe tantas informações quanto ela estivesse sozinha, individualmente, fazendo a análise individual. Então as novidades agora para novembro é novo grupo de terapia, que o valor é 450. Cássia, caro é você perder a vista. A Vanésia estava perdendo a vista. Caro é você não ter estrutura psíquica. Caro é você continuar do jeito que você está. A psicanálise, ela traz remissão do sintoma. E quando você traz remissão do sintoma, a partir do momento que você esvazia os seus recalques, porque a psicanálise trabalha com os recalques, a psicanálise trabalha com as demandas psíquicas, a psicanálise trabalha com o esvaziamento do seu inconsciente, ou como Freud falava, o esvaziamento da chaminé, né? Então nós precisamos ter clareza que a gente precisa investir na nossa cura. Mas é um absurdo, porque você não poderia cobrar, infelizmente. É um valor, que é o valor cabível. Como foi muito pedido, setembro, outubro e novembro, está sendo muito pedido o grupo de terapia, e eu já tinha batido o martelo, que eu não ia abrir mais grupo de terapia, só o grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise, da turma que começa dia 23 e 24 de novembro. Porque eu já não tenho mais noite para fazer os grupos. E como está encerrando o grupo de terapia do Cristiano, que mora na Inglaterra, da Joelma, que mora nos Estados Unidos, da Francine, que mora em São Paulo, da Cristiane, que mora em São Paulo também, e de várias outras pessoas desse grupo, só os 4, porque eles me autorizam a falar o nome, outras pessoas não autorizam. Eu sempre peço para falar. Então a psicanálise é aquela técnica, aquela teoria que ajuda as pessoas a saírem dos sintomas emocionais. A psicanálise, o método psicanalítico é o método da liberação das questões psíquicas pela fala. A psicanálise não é uma técnica de conselho. Você não muda a sua vida você dando conselho para as pessoas, mas você muda a vida do seu analisando, fazendo com que ele entenda o que aconteceu com ele. Você muda a vida do seu analisando quando ele consegue entrar em contato com aquela criança interior que estava dentro dele, recalcada. E quantas pessoas estão precisando de ter esse encontro com a criança interior deles? Quantas pessoas estão precisando ter esse contato com os desejos mais secretos dele? Quantas pessoas estão precisando ter um local de fala? E o momento terapêutico é o local de fala. É o local que você vai ser aceito, independente da dor que você tem. Você vai ter aquele momento da fala. Eu tenho também esse produto, que são as aulas terapêuticas, eu e o Dr. Alexandre dos Santos, que vai começar agora no final de outubro. Mas os grupos de terapia, eles vão voltar. Eu vou voltar com um novo grupo de terapia, que vai começar no final de novembro. E a psicanálise é aquele método de entrada no inconsciente, que faz com que a pessoa não precisa repetir mais os sintomas. Tem um artigo do Freud que ele fala repetição. Todas as vezes que você repete o sintoma, é porque ele ainda está dentro do seu aparelho psíquico. Ele ainda está dentro das suas questões emocionais, ele ainda está dentro das suas questões mal resolvidas. Por isso que você repete, por isso que tem a neurose de compulsão, porque você repete. À medida que você repete, é a medida que você não conseguiu se afastar ainda do seu sintoma. E quando você não consegue se afastar do seu sintoma, ele vai estar sempre presente na sua vida, repetindo. Então nós temos que ter esse processo analítico de tirar
as dores emocionais nossa em um local que é a cura pela fala. A cura pela fala é o local que você vai colocar e colocar para alguém que tenha a abordagem de olhar suas questões e fazer as devolutivas corretas para você tirar suas dores psíquicas. Porque quando a gente tem muitas dores psíquicas, a gente não consegue elaborar as nossas questões da vida. E aí a gente adoece, aí a gente simplesmente repete as nossas questões emocionais, aí a gente fica na dificuldade de amadurecer. Então, quer saber informações? Manda o WhatsApp 27 99 505 1960. Os grupos terapêuticos eu trabalho só com 15 pessoas. Então, lembra que o grupo de terapêutico é só eu abrir e já fecha. Então, se você tem interesse em se tornar um novo paciente do meu grupo de terapia, que eu vou abrir em novembro, você tem que mandar o WhatsApp logo, já fazer a transferência e garantir. Ai, Cássia, é um absurdo, você explora a gente. Procura outros terapeutas mais baratos se você acha que eu exploro. Não vem reclamar, não, porque eu acho que valor... Uma vez perguntaram um homem por que ele cobrava tão caro só para apertar um parafuso. Aí ele falou, eu estudei 10 anos para saber o parafuso certo para apertar. Então, quando as pessoas elas reclamam de valor, você pode andar de Fusca ou você pode andar de BMW. Depende qual que você escolhe. E outra coisa, a gente tem que deixar de ser esse mimizento. Eu tenho uma moça que eu estou seguindo, que ela fala que a gente tem que perder essa política mimizenta. Mas o que reclama é mimizento. O que dá valor ao trabalho do outro é mimizento. Nós temos que ter essa capacidade de entender que cada pessoa tem uma construção da sua profissão. E a minha profissão é ser psicanalista. Já que eu faço as pessoas nos grupos de terapia, através das técnicas e das teorias psicanalíticas, as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, é porque algo acontece. E, de novo, eu quero agradecer a todo mundo que parou um pouquinho e me desejou feliz aniversário sábado, quando eu fiz 60 anos, agora eu tenho 60 anos. Então, eu acho que eu cheguei a um momento da minha vida que eu quero realmente ajudar as pessoas a ter esse processo de cura. Agora, tenta lembrar o que eu já expliquei. Ela cura, mas é um curando. Na verdade, é um curando do gerúndio. É um processo que você vai estar se curando. E lembrando que a epistemologia, tanto da medicina quanto da psicanálise, elas fazem as pessoas se controlar. Elas fazem as pessoas tornarem pessoas com mais qualidade de vida. E se eu tenho 25 anos dessa profissão e eu faço tantas pessoas se tornarem pessoas com mais qualidade de vida, eu acho que está na hora de vocês aprenderem a respeitar o valor que os outros têm. E quantas vezes no Brasil a gente tem vergonha de dizer o preço, porque quando diz o preço, as pessoas falam que absurdo, eu só estou cobrando 70. Mas será que você, com seus 70 reais que você cobra no seu momento de terapia com seus pacientes, você consegue fazer as pessoas saírem dos sintomas que elas chegaram? Porque todos os pacientes chegam com algum sintoma. Todos vão se curar? Não. Todos não vão se curar. Não. Porque depende da parceria, da aliança terapêutica. E agora em novembro também, eu e a doutora Leila fechamos uma aula. Nós vamos ministrar uma aula, onde nós vamos explicar neuroplasticidade associada à psicossomática. Vai ser assim, as mudanças neuroplasticidade. E vão fazer mudanças no físico. Porque como nós duas somos psicanalistas, nós duas vamos usar a neurociência e a psicanálise para explicar às pessoas como que você consegue iniciar o processo de transformação, iniciar o processo onde você vai poder tirar as suas dores através das aulas, através dos grupos de terapias. Então, o que eu quero dizer para você, a psicanálise cura você.
à medida que você vai entendendo os seus sonhos, porque a psicanálise, o sonho é a entrada real para o aparelho psíquico das pessoas. Então, à medida que você vai entrando em contato com aqueles sonhos seus, tem um vídeo lá no canal de YouTube que eu estou chegando a 1 milhão de visualizações, onde eu tenho 2 horas de aula que eu gravo numa sala de aula e eu deixo para as pessoas entenderem como elas podem interpretar os sonhos dela. Uma última terapia que eu tive quinta-feira foi tremendo. Uma paciente minha contou o sonho desses grupos de terapia, que ela tinha sonhado que o filho dela tinha morrido, o filhinho dela de 5 anos. E ela lembrava os sonhos com todos os detalhes. Não é o psicanalista que interpreta o sonho. Quem interpreta o sonho é o próprio sonhador. E ela foi contando o sonho e ela mesma foi interpretando. E ela falava: Cássia, essa criança de 5 anos sou eu. Cássia, não, foi muito emocionante isso na terapia de quinta-feira de grupo. Esse grupo que está no 3º encontro. E ela foi falando: Cássia, essa criança sou eu, não é meu filho, porque eu lembro os detalhes. Quando eu acordei e fui lá, olhei meu filho, ele estava bem, mas essa criança sou eu. Os anos que eu estava em depressão, os anos que eu desejei morrer, e eu estou em terapia com você há 3 meses, e eu já acordei pensando: eu não vou morrer, eu não quero morrer, eu quero ter vida, e eu tenho vida aqui. Tanto que ela começou a terapia tem 3 meses em um grupo. No mês seguinte ela botou o marido, que os dois têm meio depressão, para fazer terapia no outro grupo. E aí vocês, assim, é apaixonante você ouvir de um paciente ele mesmo interpretando o sonho. São outros detalhes que tem nesse sonho que eu prefiro não falar, mas a coisa que mais chamou a atenção dela, porque ela tinha um filhinho de 5 anos e ela fez um deslocamento das dores dela psíquicas para o filho, e na verdade não é que ela desejava a morte do filho, ela desejava a morte dela. E quando ela acorda e ela lembra todos os detalhes dos sonhos, a prova que não tinha censura, que a censura não bloqueou, porque quando acorda e você não lembra do seu sonho, é porque a censura impede você de lembrar. Então, eu vou fazer agora um momento onde eu vou responder algumas perguntas aqui, que eu estou fazendo a live no Instagram. Depois essa live vai ser postada no Facebook. Não adianta depois, quando for postada, vocês fazerem perguntas, porque ninguém responde. Eu não tenho tempo de responder perguntas depois, mal. Aqui, o computador está aqui, ó. Olha aqui, gente. O computador está aqui esperando os pacientes que estão chegando. Deixa eu mostrar aí, ó. O computador está ali esperando os pacientes que estão chegando. 19h30 começa o grupo de terapia. Então eu vou liberar para 2 perguntas sobre a psicanálise e cura. 2 perguntas. Eu já fiz, Rafa, a aula do setembro já foi sobre depressão. Então essa aula não vai ter, não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Gabi, o Gabe, não sei, Gabriel, acho que é. Ele escreveu assim: sou calouro de psicologia e tenho a bênção de ter professores da psicanálise coerentes como você. E um dia eu quero ser seu aluno. Parabéns, Cássia Rodrigues. Que linda, Gabe. Gabriel, acho que é. Vamos lá. Perguntas. Se não tem perguntas, eu vou para lá, do grupo de terapia que começa agora às 19h30. Como eles estão recebendo os alunos, hoje é um grupo de 15 pessoas. Se vocês tiverem alguma pergunta. Otávio, eu tô falando de psicossomática hoje, Otávio, gente. Ai, Jesus. Otávio, compra esse livro. Olha a pergunta do Otávio, gente. Ainda bem que o Otávio é brother. Cássia, quais são as emoções que estão relacionadas às dores da medula espinhal? Compra esse livro, Otávio, e vai ler esse livro. Aí você vai entender. Porque na vida não é assim, eu não tô jogando os búzios. Gente, tem esse livro de ouro também da psicanálise, gente, se vocês quiserem comprar. Compra esse livro, Otávio, para entender por que você tem dores. O Gabe está perguntando: Cássia, existe tempo determinado para a cura de algo dentro da psicanálise?
Boa pergunta, Gabriel. A partir do momento que você entende a raiz do seu sintoma, quando você entende de uma forma inconsciente o que você está somatizando, você muda. Só que às vezes a gente não quer entender. Otávio. Para ser psicanalista no meu instituto, tem que ter uma graduação de que tenha tido 3 anos e meio, no mínimo. Olha só, gente. Gente, as perguntas das pessoas dá vontade de sentar e tornar programa de humor. O que a Cássia de 60 diria para de 40? Segue firme que você tá certa! Gente, o que vocês querem saber da minha vida, gente? Olha, o tema de hoje é psicanálise cura, não é Cássia deitou no divã. Gente, vamos lá, gente. Jesus. Vamos lá, gente, mais uma pergunta. Para ser meu aluno na psicanálise, você tem que ter uma graduação de no mínimo 3 anos e meio. Aí você tem que mandar o WhatsApp 2799-505-1960. E a Débora vai mandar informações para vocês. Eu estou começando em novembro, um novo grupo de terapia que tem 15 pessoas no mínimo, no máximo, e o valor 450. Cássia, minha mãe é evangélica como você. Eu não sou evangélica, eu sou cristã. Cássia, minha mãe então é cristã como você. Uma mulher corajosa. Ela te admira e trabalha muito na construção civil. Ela te manda um beijo. Beijo para sua mãe também, Gabriel. Onde encontrar um psicanalista hoje? Aqui, Cássia, a psicanalista. Gente, vão lá, gente. O conjunto, quando as pessoas fazem terapia, 450 mais 450 dá quanto? Pega a máquina e calcula. 450 vezes 2 dá 900. Vamos lá, gente. Vocês não têm... O tema de hoje está fixado, a psicanálise cura. A psicanálise cura? O tema é esse, gente. Não, Brisa Camargo fez a seguinte pergunta. Cássia, é possível a pessoa não se curar ou se adaptar com a psicanálise ou se curar com outro tipo de terapia? As outras terapias, Brisa, elas só vão até o pré-consciente. A única terapia que é a cura pela fala e é a cura através da entrada no inconsciente, porque a única terapia que acessa o inconsciente é a psicanálise. Então as pessoas às vezes não se curam, porque não houve aliança terapêutica. Gente, beijo no coração, tá? Se for possível, deixa eu ver, alguém fez um comentário aqui, deixa eu ver qual é. A cura, então, sempre andará em conjunto com as análises. Exatamente, psicanalista que escreveu lá. A cura, ela acontece no processo analítico, não é cura xamânica. Não, lei, não existe esses quais os recalques são mais perversos. É cada pessoa com a sua dor. De repente, para uma pessoa, uma unha quebrada é um trauma imensurável. E para outra pessoa, pode não ser. Deixa eu só botar aqui, gente. Para uma pessoa pode ser uma dor imensurável, uma unha quebrada. Para outra pessoa pode ser uma morte. Então, cada pessoa tem a sua dor e a gente não pode minimizar a dor da outra pessoa. A gente tem que sempre entender que cada dor tem uma dor para a pessoa, tem uma significação para aquela pessoa. Então, a gente tem que entender isso. A dor faz menção à pessoa, tá? Mais uma perguntinha. Deixa eu ver se tem alguma aqui quando eu virei ali para... Então, recalques pode ser... É a dor da pessoa. A gente tem que fazer ela entrar em contato com a dor dela. Não é a dor da outra pessoa. A gente não pode comparar A com B. A compara com A, B compara com B. A gente não pode comparar A com B. É como ela enfrenta aquela situação. E aí ela vai ter que ter um processo de entrar em contato com as dores psíquicas dela.
entrando em contato com as dores psíquicas dela, ela... Deixa eu botar um negócio aqui, gente. Que a pessoa está insistindo na ligação. Então, cada dor tem seu valor para cada pessoa. Exatamente. Independente dos traumas, se a pessoa consegue entrar em contato com a chaminé dela, o iceberg dela, ela vai poder entrar em contato com aquilo que está fazendo com que ela não consiga ver, porque que ela está transferindo para os sonhos, para os xistes, para os atos falhos da vida cotidiana. Então, são essas ferramentas da psicanálise. Então, a psicanálise realmente traz a remissão de dores psíquicas que paralisam a vida da pessoa e fazem ela adoecer, fazem ela se tornar uma fóbica, fazem ela se tornar uma compulsiva, que são as 3 tipos de neurose. Ou você tem a neurose que você transforma em doenças seus sintomas, ou você tem a neurose que transforma em medos os seus sintomas, em fobias, que é a neurose fóbica, ou você transforma seus sintomas em compulsões, em repetições, você repete. Busca na internet o texto que Freud fala sobre repetições, quando os sintomas não são elaborados e eles repetem. Se você repete seus sintomas é porque não houve cura. Quando acontece a cura, você não repete mais os seus sintomas. Então, tá, gente? Ó, para você se tornar um paciente num grupo de terapia que eu tô abrindo em novembro, o valor é 450 por encontro. Por enquanto. Não é por enquanto, não, por encontro. E dura 8 meses, cada mês 450. Se você quer participar desses grupos de terapia, manda um WhatsApp 27 99 505 1960. Vai ser de 19h30 às 23h30, durante 8 meses. Eu espero que você possa vir se tornar um paciente desse novo grupo de terapia. Eu tinha prometido que eu não ia abrir, mas tantos pedidos, então fizeram com que eu tivesse o desejo de continuar ajudando as pessoas, ajudando as Vanésias, ajudando as Carilas, ajudando as Kátia, que mora na Flórida, que falou que a vida dela transformou radicalmente, a Bia, tantas pacientes, a Iracema da Alemanha, a Kátia da Suíça, são pessoas que autorizaram eu falar o nome. Então eu tenho várias pacientes nesses grupos de terapia que eu comecei a abrir em abril. Eu tenho o de abril, que é o grupo do Alexandre, que vai terminar agora em novembro. Eu tenho em maio, que é o grupo da Kátia, da Suíça. Eu tenho em junho, que é o grupo dessa menina que teve o sonho, que eu não, prefiro não falar. Eu tenho em abril, maio, eu tenho depois o grupo da Carila, depois eu tenho o grupo da Vanésia. Eu tenho 6 grupos, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. O de hoje é o 7º grupo. E aí agora em novembro eu vou abrir mais um grupo, tá bom, gente? Ó, se vocês perderam o número do WhatsApp, vai aqui no feed do Instagram, que todas as artes têm o número, mas eu vou repetir, 27 99 505 1960, 27 99 505 1960. Se você já quer saber o valor, é 450 por dia, dura 8 meses. Vai ter a aula eu com a doutora Leila, que também em novembro, que nós vamos falar da neuroplasticidade e a psicossomática. Nós vamos fazer essa dupla. O curso de psicanálise, a mensalidade é R$500. Vai lá no site institutocassiarodrigues.com, você vai saber todos os nossos produtos, tá bom? E esse vídeo vai ser postado daqui a pouquinho no feed aqui do Instagram e lá no canal de YouTube. Não adianta depois deixar comentários pedindo pelo comentário, que a gente não responde comentários. Eu não posso pagar uma pessoa só para ficar respondendo comentários. Você pode sim se tornar membro do canal de YouTube. Aí você se torna membro do canal de YouTube e você vai ter 2 lives exclusivas. O tema da live agora da semana que vem é como identificar uma pessoa psicopata ou abusiva. Vão ser 2 lives sobre psicopata. 2 lives para membros do canal de YouTube. Mas para se tornar membro é direto no canal de YouTube, não é com a gente não. É direto lá, você vai lá e paga no canal de YouTube e se torna membro. Aí você vai ter direito a 2 lives exclusivas e você vai ter direito também
a estar num grupo de WhatsApp. 27 99 505 1960. Beijo no coração. Tchau.